Fala, turma, tudo bem? Mais um, não creio, 3 vezes mais consultório. Hoje, hein, falando com um expert especial, hein? Ricardo Scheffel, meu colega aqui de Ável, um especialista em investimentos, né, especialista ainda mais em previdência. A gente vai conversar, bater um papo muito legal com ele. Qual é o episódio de hoje, Alexandre? O episódio de hoje vai ser um episódio bem importante aí, né? Como planejar sua independência financeira, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante aí os nossos alunos, quem que acompanha, nos acompanha nas redes sociais. Eu acho que é um episódio bem bacana aí. E Vou já está começando. Deixar o Ricardo se apresentar, né? E mostrar aí toda a expertise, tem bastante tempo de mercado, vai agregar bastante aí para o nosso pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente poder conversar um pouquinho sobre previdência, sobre planejamento financeiro, planejamento sucessório e falar um pouco mais sobre a independência financeira, né? O que é, o que tem de ferramentas para nos auxiliar aí a chegar lá nesse tão sonhado objetivo e tentar dimensionar um pouquinho o que é de fato isso, né? Exatamente. Ricardo, aproveitando um pouco, né, só para a gente te conhecer um pouco mais, né, o Guilherme já te conhece, mas aí para o público te conhecer, né, quem é o Ricardo, quanto tempo você está na Ável, sua experiência, sua expertise aí no mercado. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já estou no mercado financeiro, Alexandre, há mais ou menos uns 14 anos. Desse período, praticamente 10 anos numa instituição financeira, um grande banco, né? Por onde eu tive um período longo aí, passei por várias funções, mas sempre focando e estudando à parte os investimentos. Era um complemento da minha carreira. A minha formação é em gestão de pessoas, então eu sempre fui uma pessoa que estudou muito para complementar essa parte dos investimentos, porque não era da minha formação inicial. E o período nessa instituição financeira me deu aí uma base muito boa para poder entender um pouco mais do funcionamento da previdência privada. E na Ável, então, né, desde a sua fundação, já vamos aí para o 4º ano, eu pude passar desde assessor até hoje como head de previdência, que é o cargo que eu estou hoje já mais ou menos uns 2 anos, tocando esse projeto de previdência aqui dentro do escritório. É um escritório credenciado a XP Investimentos, e a gente procura aí fazer todo tipo de atendimento para aqueles clientes que buscam independência financeira, mas que também procuram a ferramenta previdenciária para auxiliar aí na sua composição de carteira, né? Bem bacana. Fala um pouquinho dos números aí, Ricardo. Quanto é que está hoje a carteira de previdência aí, você, junto com a equipe? Top. Ok, hoje a carteira que a gente cuida, né, aqui no escritório é mais ou menos de 500 milhões de reais, mais ou menos 2.600 clientes ativos em previdência. O escritório, só para dar uma dimensão, hoje conta com uma carteira de aproximadamente 7,4 bilhões de reais e mais ou menos 20 mil clientes ativos, já passando dos 20 mil clientes ativos. Então, esses são os números que a gente pode abrir aí seguramente para o pessoal da turma. Muito bacana. Ricardo, então a gente começando aí no nosso tema, né, sobre independência financeira, muita gente fala liberdade financeira, né, a gente vai vendo vários nomes, né, sinônimos aí para essa palavra, né, liberdade, né, temos aí a questão da educação financeira, mas eu queria ouvir de você, né, o que é independência financeira e o que não é independência financeira. Perfeito. Bom, do meu ponto de vista, com a minha experiência, Alexandre, eu posso dizer o seguinte: a independência financeira, ou não depender mais da minha atividade para poder viver, é justamente chegar naquele número mágico onde a rentabilidade da minha carteira de investimentos é suficiente para cobrir todos os meus custos, todos os meus gastos, sejam eles fixos mais os variáveis. Então, quando a gente chega nesse número, quando a gente atinge, a gente chama de independência financeira. O mais difícil aí nessa dimensão, né, de como chegar lá, ou qual que é esse número de fato, por que é difícil? Porque eu preciso primeiro entender o que eu tenho de fato de custos fixos, o que eu posso ou não reduzir dos meus custos e quais são os meus custos variáveis. Quantas vezes por ano eu quero viajar, quantas vezes eu quero trocar de carro ou de moradia, para de fato poder chegar nessa equação, né, para poder determinar se eu sou independente financeiro ou não. Enquanto eu não sou, o que significa isso?
eu continuo trabalhando, gerando renda, né, através dessa renda associada à minha carteira de investimentos, eu vou projetar, então, a minha independência financeira. Não ter alcançado ela significa que eu ainda preciso trabalhar, estar ativo, gerando renda para complementar essa carteira de investimentos. Bacana. Nosso público, né, Ricardo, ele é todos os consultórios, né? Donos de consultórios, médicos, dentistas, né? Aí o Guilherme vai me ajudando a lembrar aí do nosso público, né? Tem lá os fisioterapeutas, nós temos também psicólogos e por aí vai, né? Então, né, o nutricionista. Então, são pessoas que eles têm um trabalho que a gente fala assim que a renda deles não é uma renda fixa, né? A renda deles é uma renda variável, né? Então, porque não dá para contar todo mês que vai entrar aquele dinheiro, né? Então, qual que seria a oportunidade para esse público hoje de buscar aí a questão aí da sua independência financeira? Legal. Falando propriamente de previdência privada, né, quando a gente pensa em independência financeira, uma das grandes ferramentas é a própria previdência. Por quê? Porque ela permite com que o cliente, que o investidor, faça um planejamento de quanto ele pode contribuir ao longo dos meses, e essa contribuição vai ajudando a consolidar esse patrimônio financeiro. Então, eu como cliente, como investidor, né, eu sei o quanto eu posso contribuir mensalmente, pode haver uma variação, tem meses onde eu posso contribuir mais e meses onde eu tenho que me limitar, mas é importante que eu tenha aquela disciplina de me organizar e fazer um mínimo aporte mensal. Tem muitos especialistas, né, e muita literatura de investimentos que fala o seguinte, que eu preciso primeiro retirar os meus investimentos, quando eu recebo a minha receita, né, a minha renda, quando ela entra na minha conta, eu retiro o quanto eu invisto e depois eu devo pagar as demais contas. Né? Tem muitos investidores, muitos especialistas que falam nesse ponto. Por quê? Porque isso me ajuda a ter o pensamento e a disciplina de fazer os aportes mensalmente. É muito importante essa disciplina para quem ainda não alcançou essa estabilidade, essa receita oriunda passiva dos investimentos que cubra todos os meus custos. Então, enquanto eu não cheguei lá, eu preciso contribuir mensalmente. Então, a Previdência, por ter essa característica, que eu determino um valor mensal fixo, isso me ajuda a criar essa disciplina. Né, porque automaticamente aquilo vai debitar da minha conta, ou eu vou ter aquele boleto para pagar todos os meses, para que a minha previdência vá se consolidando, que o meu portfólio vá aumentando. Então essa é uma característica fundamental. Outro ponto que eu posso comentar que é super importante em relação a montar, a criar esse portfólio de independência financeira, é a questão fiscal. A Previdência é uma excelente ferramenta de planejamento fiscal. Eu posso diminuir a quantidade de imposto a pagar ou recuperar parte do imposto retido, caso eu receba salário, e isso me ajuda a jogar esse recurso, a trabalhar a meu favor. No longo prazo, isso vai fazer muita diferença nos juros compostos. Então, quando eu estou planejando isso, eu estou organizando, eu já posso saber o quanto de imposto eu vou recuperar ou quanto eu vou deixar de pagar lá quando eu for fazer a minha declaração. Porque muitos profissionais liberais, principalmente, que recebem no CPF, que não são sócios de CNPJs, e acontece muito nesse segmento, o que acontece? Se eu não planejar esse aporte anual, lá na declaração do imposto de renda, é muito possível que tenha que fazer um aporte, um pagamento adicional de imposto. Então acaba ultrapassando aquele imposto normal do mês e ainda tem que pagar um adicional, uma DARF adicional lá na declaração. E isso é muito prejudicial para a carteira de investimentos, porque esse imposto poderia estar trabalhando a favor da carteira, a favor da independência financeira, e eu deixar para pagar esse imposto só lá na frente, quando eu for de fato utilizar o recurso. Então, é muito importante a gente utilizar essa ferramenta justamente para isso, e eu acredito que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente na parte sucessória, porque aí vem mais uma vez uma mordida de imposto que eu posso planejar para que ela seja menor, né, que ela não corroa o patrimônio que eu levei muito tempo para montar, para estruturar, né?
E deixa eu complementar, acho que a gente vai realmente se aprofundar mais em todos esses parâmetros, né, e esses benefícios, mas tratando-se de independência financeira e olhando aqui o nosso público, né, que é o profissional liberal ou profissional da saúde, né, que o Alexandre falou, então médico, dentista, psicólogo, é claro que a gente tem um enfoque aqui na parte de consultório, mas a gente também faz um trabalho muito focado, né, Alexandre, na pessoa que recém se formou, né, Alexandre? Então, ou ele está se formando, ou ele recém se formou e está trabalhando para alguém. Comenta um pouquinho, Ricardo, o quão antes, né, o quão mais cedo a pessoa se planejar, vamos dizer assim, né, mais ela vai colher esses resultados lá na frente. Então, necessariamente a pessoa precisa ser alguém já formado, claro que, né, sempre é hora de se planejar, sempre é hora de investir, mas essa questão também da pessoa que recém saiu da faculdade, por exemplo, médico recém-formado, dentista recém-formado, né, o fisioterapeuta que está trabalhando para alguém que se formou agora, de ele já se planejar desde cedo, o quanto ele vai colher isso, muito mais frutos lá na frente, esse planejamento eu acho que é importante. Perfeito, Guilherme. Eu acho que essa colocação ela é primordial porque para quem está começando, fora que saiu da faculdade, né, ou está saindo da faculdade, vai começar uma rotina diferente daquela que estava habituado e vai cair na realidade, digamos assim, da atividade escolhida, né, da atividade fim a ser desempenhada, ela ainda precisa lidar com administração de fluxo de caixa, compra de equipamentos muitas vezes, administração de pessoal que trabalha no consultório, sociedades muitas vezes, que não são coisas simples de se lidar, mas ainda assim é importante que desde o começo seja pensado lá na frente, seja pensado que em algum momento eu quero diminuir meu ritmo de trabalho. Eu quero me permitir, por exemplo, não abrir meu consultório X dias da semana no momento em que eu não quiser ou que eu não precisar mais, ou reduzir essa carga horária. Mas se eu não planejo isso desde o começo, cada vez custa mais caro, né? A gente sempre fala. Um bom exemplo para isso é se a gente for olhar para uma apólice de seguro, né? Posso dar um exemplo bem prático aqui da nossa realidade. Se eu compro uma apólice de seguro hoje para uma pessoa de 18 anos, ela vai pagar por aquela apólice um valor muito mais barato. Se eu calculo essa mesma apólice, esse mesmo valor de proteção para alguém que tem 50 anos, o custo dessa apólice já vai ser muito mais alto. Então, para a Previdência, para a carteira de investimentos, vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque quanto antes eu começo com aquela disciplina mensal, e anualmente, se eu puder fazer um complemento, isso vai ajudar, os juros compostos vão ser efetivos e vão gerar aquele efeito bola de neve mais rápido. A gente sabe que tem um determinado ponto, né, a partir do 8º, 9º, 10º ano, aquele juro composto, de fato, ele começa a pegar um volume considerável. Então, se eu comecei lá, vamos pensar com 25, 26 anos, comecei a fazer os meus aportes, lá com 36, 35, 36, eu vou começar a sentir os primeiros efeitos desses juros compostos, né? Se eu mantive a minha disciplina ao longo do tempo. Lá com 46, 56, é bem provável que eu já esteja atingindo essa minha independência financeira se eu cumprir com o meu planejado e se eu conseguir equilibrar o que eu gasto com o que eu guardo, com o que eu invisto. E aí tem uma curiosidade interessante de se falar. Sempre que a gente escuta, pensando aí, voltando no tempo, né, pensando quando a gente era criança, a gente sempre escutou que é importante poupar. A gente sempre escuta isso quando criança e a gente até repete isso para as nossas crianças, né? Eu sempre falo para minha filha, tem que poupar. Ó, esse dinheiro que você ganhou agora, semana que vem você não vai ganhar de novo. Se gastar tudo agora, semana que vem não vai ter. Essa frase, essa palavra poupar, ela entrou na nossa cabeça quando a gente era criança, mas a gente não escutou, você deve investir. A gente escutou que a gente deve poupar. E tem uma diferença muito, muito grande, né? É abismal entre poupar, que é eu guardar dinheiro, e eu investir. Né? A partir do momento que eu consigo poupar e eu invisto o recurso, eu vou ter sucesso no meu planejamento, eu vou chegar no meu objetivo de forma muito mais rápida. Bacana, muito bom, boa explicação. Então, só para resumir já essa primeira parte, né? A gente queria te fazer uma pergunta aqui, um desafio. Me dê 5 motivos, né, aí para os nossos consultórios, né, e também, né, para os nossos profissionais liberais, como o Guilherme comentou, 5 motivos aí para que é os benefícios de um planejamento aí para ele ter a independência financeira.
Perfeito. Eu vou utilizar o produto ao qual eu represento para falar um pouco sobre esses benefícios e tentar cumprir aí com esse desafio, Alexandre. Eu penso o seguinte, quando a gente pensa em planejamento, disciplina, tudo mais, a Previdência tem a vantagem do aporte mensal que eu posso deixar programado. Isso é uma vantagem. Eu consigo usar isso a meu favor. O segundo ponto que eu posso falar da Previdência como uma ferramenta excelente para esse apoio é o seguinte: ela permite que eu portabilize o recurso. Eu não preciso ficar preso numa única estratégia ao longo dos anos. Eu posso trocar de fundos estrategicamente, horas estar mais agressivo, horas estar mais conservador, dependendo da minha idade, do meu horizonte de tempo e do mercado, das condições do mercado. Então eu posso ajustar a minha estratégia. E a Previdência permite que eu faça isso sem resgatar e pagar imposto e depois reaplicar o saldo líquido. Eu posso reaplicar o saldo bruto e não pago imposto. Eu não corto a minha expectativa de juros compostos ao longo dos anos. Então isso é uma segunda vantagem interessante. Um terceiro ponto que é super válido de se comentar em relação à Previdência. Eu posso investir em fundos dos mais variados e não ter o come-cotas, que é a antecipação para a receita do imposto sobre os rendimentos, que acontecem nos fundos tradicionais. Então é uma vantagem que o produto previdenciário traz nesse planejamento. Porque pensa comigo, Alexandre, eu tenho lá todos os meses aportado num fundo de investimento. Nos meses de maio e novembro, eu antecipo para a receita parte do imposto que eu nem realizei lucro ainda. Eu tenho uma rentabilidade observada no meu fundo, mas ele eu não executei aquela rentabilidade, eu não resgatei, mas eu já antecipo para a receita a parte dela. Então aquele valor deixa de compor o meu bolo de investimentos, deixa de compor aquele recurso que está me remunerando com o passar do tempo. Na Previdência eu não tenho come-cotas. Então eu não antecipo nada para a receita. Eu só vou pagar imposto lá na frente quando eu vier a utilizar. Mais uma vantagem, o benefício fiscal que a gente estava comentando. Para quem recebe no CPF, recebe recurso, renda direto no CPF, precisa ou recolher uma DARF mensal ou fazer o ajuste lá na declaração do imposto de renda. Né? Isso não vai valer para quem tem CNPJ que recebe via dividendos, mas para quem recebe via CPF é válido. Eu posso utilizar o PGBL para pagar menos imposto ou recuperar imposto retido. Então essa é uma quarta vantagem. E a quinta vantagem que eu vou comentar é a questão sucessória. Previdência não fica presa em inventário. A Previdência ela tem uma vantagem que rapidamente, em até 30 dias após o sinistro, a seguradora efetua o pagamento do recurso para os beneficiários. Então, eu não preciso que o recurso passe por inventário, e às vezes o inventário pode ser muito longo, pode durar 6 meses, 1 ano, 18 meses, já acontecem em casos que a gente acompanhou aí até de mais tempo, dependendo da complexidade, e sem contar na mordida que é muito forte, né? O processo de inventário no Brasil gira em torno de 20% de custo, somando ITCMD, custos advocatícios, aí o Guilherme pode me ajudar a comprovar, e mais aquelas questões de cartório, né, os emolumentos e tudo mais que envolve esse processo, as negativas, as matrículas, tudo isso vai gerando um custo muito caro. Então essas 5 vantagens me ajudam a planejar ao longo do tempo e ajudam de fato a eu construir esse portfólio de independência financeira. Muito bom mesmo. Desafio aí, fiz desafio, Guilherme. E o Ricardo mandou no peito. Não, ele sabe. Só o pessoal, ele perguntou ali, o Guilherme posso comprovar, só para o pessoal que está, né, nossa turma aí que está escutando. Por mais que eu trabalhe aqui no mercado financeiro há 7 anos, e hoje é a minha dedicação, eu sou advogado de formação, né, então advoguei por alguns anos aí, e hoje um custo de advogado aí para uma questão de inventário está na casa de 4%, 5%, dependendo do advogado, dependendo da região que tu estiver. Só para esse ponto aí que o Ricardo levantou. Bacana. Ô, Ricardo, nessa linha, né, que você deve, como especialista, né, a gente está comentando a independência financeira e você está nos trazendo aqui um instrumento, né, uma ferramenta para que a gente possa conquistar a independência financeira. Lembrando bem que
que para construir uma independência financeira não é somente um instrumento, né? Então, você está dando aqui, né, nos dando a possibilidade de olhar para um instrumento. Nós sabemos que independência financeira você pode buscar através de outras variáveis que o mercado financeiro oferece, né? Então, temos aí muito a questão aí da renda variável, né? Os fundos imobiliários, temos ações, né? Temos aplicações de renda fixa, por aí vai. Até mesmo muitos profissionais, né, liberais acabam e tem ainda aquele viés de fazer, não sei se é viés, a palavra correta, mas investimento em imóveis, né? Então, eles investem para ter os aluguéis, né? Então, a gente sabe que tem um portfólio bastante amplo aí. E aí, a pergunta que eu te faço dos profissionais que você já orientou, né, aqui da saúde, né, dê alguns exemplos de sucesso de alguns profissionais que fizeram o caminho, né, da Previdência como um instrumento e hoje são aí pessoas que têm realmente a sua independência financeira. Legal, é uma pergunta interessante, Alexandre, e tem um professor de Yale que eu gosto muito de comentar, que é o professor David Swensen. Ele fala em asset allocation. Nada mais é do que dizer o seguinte, precisa diversificar, precisa ter uma carteira diversificada e não basta eu diversificar em classes de ativos. O que significa isso? Não basta eu ter renda fixa, tesouro, que está dentro da renda fixa, não basta eu ter ações, fundos imobiliários, previdência, fundos. Eu preciso também diversificar em moedas, eu preciso diversificar tendo uma parcela em imóveis, eu preciso diversificar tendo uma parcela internacional em outros países, e como a gente vive num país emergente que oscila muito dependendo de outros países, acontece algo com a China diminui o crescimento, nos afeta, porque a gente exporta muita commodity. Estados Unidos tem um problema financeiro, tem um problema, como foi em 2008, né, no caso do subprime, a gente sofre muito porque a gente é um país dependente dessas economias desenvolvidas. Então, é preciso que, ao longo do tempo, haja essa distribuição. Tem um estudo da Vanguard Asset que fala que 88% do resultado das carteiras que têm sucesso é de asset allocation, é de distribuição, não depender de poucas fontes de renda ou de poucas fontes de investimento gerando resultado. E apenas 12% é questão de timing de mercado. Então, o timing de mercado é quase que a menor parcela, o menos importante. Mas quando eu distribuo a minha carteira e faço isso de forma planejada, coordenada, é mais fácil de eu chegar no meu objetivo, é mais fácil de ter uma carteira de sucesso. Então, o que eu posso comentar a respeito de pessoas que chegaram a essa independência financeira? Foram pessoas que tiveram a disciplina, em algum momento, de sentar, escutar um especialista, trocar uma ideia com um assessor, com alguém de uma área especializada, como é o meu caso, e cumpriram com aquilo que foi planejado. Claro que no meio do caminho a gente sabe que as coisas são dinâmicas, né? Daqui a pouco, poxa, você precisa comprar um equipamento novo para o seu consultório, você precisa contratar mais uma pessoa. Existem períodos onde talvez você tenha que diminuir o seu aporte, mas manter ele, mesmo que reduzido, é importante. E naquele momento onde sobrar mais recurso, onde tu conseguires equilibrar teu fluxo de caixa, que tu possa fazer isso da melhor forma possível. E aí eu vou dar mais uma dica, que foge um pouco da minha área de atuação aqui na Previdência, mas que remete um pouco do meu passado na época do banco, por exemplo, onde eu atuei também com pessoa jurídica. Eu sugiro que todos os alunos que possuam consultório, né, que já são sócios de um consultório, de uma clínica, que eles possam também olhar para o lado do PJ, porque a pessoa jurídica, ela tem hoje diversas ferramentas à disposição para remunerar melhor o caixa, para fazer um fluxo de caixa organizado, e parece que precisa ter muito recurso guardado para poder visualizar um resultado, né? Mas não, a gente sabe que mesmo começando com caixas pequenos, é possível remunerar melhor do que os grandes bancos oferecem. Então, procurar um assessor, né, fala com o Guilherme, fala com a equipe aqui da Avel e procura melhorar aquele caixa da tua empresa, do teu consultório. Vai ajudar a sobrar mais para o sócio. Então, todos esses tipos de dicas que a gente vai somando, faz uma carteira diversificada, procura bons ativos de fundos imobiliários, procura bons ativos de ações, bons ativos de renda fixa, compõe uma carteira.
usa a previdência privada para o planejamento fiscal e também para aquele aporte mensal, deixar cadastrado lá para debitar direto da conta quando entra o recurso. São pequenas dicas que parecem não fazer muita diferença, mas que quando somadas, o resultado lá na frente é muito melhor. Então, assim, as pessoas que chegam nesse resultado, elas tiveram essa disciplina, elas compilaram essa série de coisas, filtraram com as suas preferências pessoais. Eu conheço muitas pessoas que chegaram à independência financeira utilizando a previdência e outros ativos que não utilizam renda variável, porque não gostam da oscilação, mas optaram por montar uma carteira no Tesouro, em títulos públicos, procuraram imóveis, procuraram previdência, e aí, através da previdência, diversificar um pouquinho mais. É possível acessar produtos internacionais, produtos multimercados que alcancem, né, outras estratégias que são mais difíceis para a pessoa física sozinha fazer. Então você pode utilizar essas ferramentas a favor. Eu sempre falo para os clientes com os quais eu converso, quando a gente tem a possibilidade de contratar um gestor profissional para cuidar daquela parte da carteira que a gente não conhece ou que a gente não acessa, por que não? Se eu posso fazer sozinho, eu mesmo vou lá, escolho meus ativos de renda fixa e compro e coloco na minha carteira, ok. Mas será que eu consigo operar algodão na Bolsa de Chicago? Será que eu consigo negociar minério de ferro na Bolsa de Dalian? Será que eu consigo determinar se eu compro ou vendo um contrato futuro de petróleo? Talvez não. Talvez eu não tenha expertise para isso. Mas eu posso contratar um gestor X, Y, que trabalha com esse tipo de ativo e que vai ajudar a minha carteira a acessar outros mercados, que, né, não estejam tão dependentes de uma única economia. Tem também um especialista que fala o seguinte: se tu tem todos os teus investimentos no Brasil, tu não é conservador, por mais que seja renda fixa, porque tu está concentrado numa única economia. Então o risco disso te tira da categoria de conservador, e muitas pessoas acham que por ter só renda fixa, elas são conservadoras. Nem sempre, né? Então aí à mercê de uma economia frágil como é a nossa, e podendo sofrer com as intempéries do tempo, de acordo com as gestões públicas que a gente tem aí ao longo do tempo. Bacana. Eu acho que um ponto, né, que a gente poderia comentar é que às vezes as pessoas, né, que vêm dessas áreas, da área da saúde principalmente, né, que são aí nossos alunos, eles têm muito, talvez, aquele viés, né, que para se ter sucesso, né, aí nos seus investimentos, tem que ter carteiras muito sofisticadas. E a resposta é não, né? Desde que eles tenham uma carteira até simplificada, mas tenha ali a postura, né? Todo mês está ali fazendo seus investimentos, alocando de maneira correta, né? Dentro daquela simplificação, eu gostaria de ouvir você se mesmo assim eles serão vencedores ou não. Com certeza, a complexidade, ela muitas vezes atrapalha, né? A gente tendo muita coisa para controlar e já tendo um tempo reduzido de agenda, que é uma característica dessa classe que trabalha com a saúde, né? Ter pouco tempo, até para cuidar de si próprio, muitas vezes falta tempo, quem dirá para cuidar de uma carteira de investimentos. Muitas vezes acaba delegando ou confiando por muito tempo em pessoas de instituições, né? Com as quais trabalha. Mas o que eu posso dizer? Diminui a complexidade de acordo com a tua disposição, de acordo com a tua forma de tocar, mas não deixa de ser protagonista nessa carteira. Além de ser a pessoa que gera a receita e que precisa controlar os gastos e que precisa investir bem, seja protagonista nessa carteira. Se você pode começar com um plano de previdência conservador em renda fixa, comece por isso, mas estude isso. Procure aprender aquele produto, aquela ferramenta a qual você vai utilizar. No momento que você aprender, você não precisa ser especialista, mas a partir do momento que você aprende sobre aquele produto, você pode saber se alguém está tentando te vender algo que não é o que você busca. Você pode filtrar, e aí isso vai fazer com que você não perca tempo em produtos que podem te dar aí a marcha ré por algum tempo em relação aos teus investimentos.
se defender naquele produto, né? Escolha um produto, aprenda a se defender nele, depois parte para um segundo, e assim por diante. Ao longo do tempo, vai ser possível montar uma carteira diversificada e que não vá te tomar muito tempo de controle. Como o Alexandre comentou, eu acho perfeito. Não precisa deixar ela complexa, não precisa ter 25 fundos, 25 ações diferentes ou muitas contas em vários lugares. Você pode começar com pouco, em sentido de poucos produtos, mas procure entender eles e saber se eles são adequados ou não para o momento que você está vivendo e para o momento do mercado, né? Procure entender daqui a pouco um pouquinho sobre o que é a taxa Selic, o que é a inflação, né? De que forma ela é medida e como isso afeta o teu consultório, mas também como afeta os teus investimentos. Porque eu sei que existe uma preocupação muito grande em relação a isso, como reduzir custos, como ser mais eficiente no consultório ou no escritório, mas é importante porque o mesmo fator de inflação, por exemplo, que afeta a conta de luz lá no consultório, também vai afetar os teus investimentos. Então procura fazer esse paralelo e entender como que a economia em geral vai afetar a tua carteira. Uma coisa você comentou muito bem, a gente sabe que hoje, né, os profissionais da saúde, eles têm muito pouco tempo, né, até para si mesmo, né, você usou uma palavra bem correta, né, a gente conversa muito aí com eles, né, você vê que profissionais trabalham em 12 horas, às vezes tem dificuldade até de se programar uma férias, né, por ano. Então a gente vê realmente a correria deles e a gente percebe que todo esse tema, né, da parte financeira, não é algo que se aprende dentro da faculdade, né? Então, a faculdade não coloca isso nos programas, né? Nas disciplinas, né? Uma disciplina de educação financeira, por exemplo, nem de gestão do próprio consultório. Então, eu gostaria de ouvir de você 3 objeções que esse público nosso tem de se aprender, né, aí a questão das finanças. Perfeito, Alexandre. Eu acredito que o que a gente mais escuta, né, em relação a objeções, a primeira, com certeza, é a falta de tempo. A segunda que a gente escuta muitas vezes é não sobra recurso. E a terceira objeção que eu poderia comentar, não estou no momento ainda, acredito que as coisas ainda vão melhorar e aí eu vou começar a investir. Então, muitas delas a gente sabe, né? A gente precisa aqui tirar a máscara, vamos falar assim, né? E abrir amplamente. São desculpas porque aquilo incomoda. De fato, não é algo que a pessoa tem vontade de aprender. E a gente sabe que é natural, né? É algo que realmente não faz parte do dia a dia, não faz parte do dia a dia do profissional dessa área. Mas, quando a gente para analisar friamente, tem como tirar um tempo. Né? Tem como parar pelo menos 30 minutos, que seja no início ou no final do expediente, ou tentar entre uma consulta e outra deixar uma consulta em aberto uma vez por mês, pelo menos, para fazer uma reunião com um assessor, com um especialista, para tentar capturar um pouco de informação. Isso vai fazer toda a diferença para diminuir essa rotina, para deixar essa rotina mais otimizada. Porque senão a gente fica naquela corrida ao redor do rabo, né? Porque a gente não guarda recurso, a gente não investe da forma correta, a gente não otimiza o recurso que entra e, teoricamente, ou na prática, de fato, não sobra mesmo, porque está mal condicionado, está mal cuidado, está mal distribuído e mal investido. Quando a gente para um pouquinho, a gente começa a ver o resultado, por menor que ele seja, a gente começa a pegar um pouco mais de gosto, porque você está vendo aquele resultado aparecer. Então, assim, como vocês fizeram aí alguns desafios, eu proponho um desafio para a turma que está nos escutando, nos vendo, que pare para fazer esse desafio por um ano. Faz um teste por um ano de fazer um aporte mensal de forma correta, faz uma reunião de revisão de carteira, procura entender aquele produto e depois desse um ano, verifica se não gerou um resultado interessante. E se gerou, multiplica isso por 10, por 15, por 20. É isso que vai te gerar tanto o tempo necessário, a tranquilidade para poder reduzir a rotina, que é estressante e é pesada, né? Você comentou aí em 12 horas, tem profissionais que trabalham aí, a gente sabe, fazendo plantões aí de 24 horas, né? Emendando em mais de uma instituição, mais de um
hospital, por exemplo. Nós temos casos assim, atendemos médicos que têm essa rotina pesada também, e dentistas eu sei que também fazem muitas vezes muitas horas de consultório, né? Veterinários também, psicólogos também. Porque a nossa vida está cada vez mais cara, né? A gente aí nos últimos anos passou por um período inflacionário muito pesado e a renda não acompanhou esse aumento de preços. Então a gente precisa ser mais aplicado nessa parte dos investimentos para que de fato isso complemente a nossa renda ali na frente. Só complementando aqui, Ricardo, e acho que é muito legal trazer para o nosso pessoal que está nos escutando, né, os dentistas, médicos e assim por diante. Você tem uma objeção, né, do eu ainda não tenho o dinheiro suficiente, ou é pouco dinheiro que eu ainda tenho para aportar, eu vou esperar juntar mais para começar a aportar. Mas o que importa no começo é a fazer mesmo que seja pequeno, porque tem uma palavra que muda tudo, que é o hábito, né? Eu acho que o hábito de investir, de aportar, muda a tua vida. Eu acho que colocar, mesmo que seja R$100, R$200, né? O Ricardo falou no débito automático, ali um boleto todo mês, gera o hábito, né? E depois de tu criar um hábito de 30, 40 dias, tu não vai mais parar de fazer aquilo, e você vai aumentando esses aportes ao longo do tempo. Então não espere acumular o recurso para depois começar. Comece, mesmo que seja pouco, mas comece agora, né? Até porque a gente sabe que eventualmente aparecem outras coisas no meio do caminho que são interessantes e que podem ser de fato interessantes, não estou dizendo que não, mas é facilmente utilizado esse recurso se ele não está investido, se ele não está planejado. Olha, essa aqui, os americanos chamam de savings, né? Eu tenho ali a minha caixinha do savings, é o que eu não uso. Pode ser um pote de moeda que eu boto ali pensando na faculdade das crianças, ou numa viagem, ou num passeio, ou num intercâmbio, mas eu não uso. Aquilo é sagrado. Por mais que eu bote $1, né? Ou aqui, vamos trazer para o real, que eu bote R$1 por semana, por mês, eu não uso, eu não quebro aquele pote, porque ele tem um objetivo já definido. E se eu quebrar aquilo ali, eu perco aquela disciplina que eu adquiri ao longo do tempo. E dificilmente quem começa pequeno, mas com disciplina, para de aportar, né? É mais fácil alguém que quer começar grande, faz um aporte único e no meio do caminho tem que parar porque foi algo não bem calculado, do que alguém que começou pequenininho e foi vendo os resultados e foi comemorando aqueles pequenos resultados, que é importante também. Essa pessoa tem uma tendência maior a chegar lá na frente com o sucesso. Acho que um ponto bem importante que você está comentando é a questão do planejamento, né? Acho que as pessoas precisam se planejar, né? Porque geralmente o brasileiro não tem muito esse costume, né, de fazer planejamento, ele vai meio que executando, né? E eu acho que essa palavra planejamento, né? Você fazer um planejamento para a sua independência financeira. E aí eu queria jogar mais um desafio aqui para você, né? Me dá 5 jeitos errados de fazer um planejamento para chegar na educação financeira. Perfeito. Ou melhor, na independência financeira. Perfeito, vamos lá. Não sei se eu vou ter 5 exemplos de jeitos errados, mas o primeiro jeito errado é querer que o teu investimento te gere renda no curto prazo. Né? A ansiedade disso. Não vai acontecer. O investimento não vai deixar ninguém rico, né? Ou independente financeiro. O que vai deixar a pessoa independente financeira é gerar renda, gerar receita e ter outras fontes de receita que são oriundas dos investimentos. Isso sim, essa combinação vai fazer com que a pessoa chegue lá. Então essa ansiedade vai atrapalhar bastante. Segundo ponto é tomar caminhos errados por influência. Poxa, o meu colega aqui ou o meu vizinho comprou X produto e está ganhando muito dinheiro. Eu vou colocar sem antes estudar. Né? Eu sempre faço essa comparação com um banho de rio. Eu não vou pular no rio de cabeça se eu não sei a profundidade. Por que nos investimentos eu vou fazer a mesma coisa? Então procura entender, procura saber o que significa, que tipo de classe qual o tipo de garantia, qual que é a instituição que está emitindo. Isso evita que se perca dinheiro ao longo do tempo com golpes, né? A gente vive num país que a criatividade ela é muito grande, né? Quem aqui não conhece alguém que já passou por um tipo de golpe, seja golpe de Pix, golpe de WhatsApp, golpe de pirâmide financeira.
Tem inúmeros exemplos para dar sobre isso. Então tome esse cuidado, porque é um jeito errado, né, de você confiar cegamente em algo que alguém falou e você não estudou antes. E a culpa vai ser só sua, porque você que confiou sem pesquisar. Então eu acho que esse seria um segundo jeito errado. O terceiro é utilizar um nível de risco não de acordo com o teu perfil. Né, porque você ficou ansioso também, primeiro ponto, ou porque alguém te indicou, o segundo ponto, mas esse terceiro ponto do perfil, ele é muito importante, porque acontece muitas vezes da pessoa se dizer, não, eu sou agressivo, meu perfil é agressivo, eu tenho longo prazo, a bolsa está subindo, aí a pessoa bota o recurso ali num fundo de previdência de ações, no primeiro momento que a bolsa cai, ela está desesperada, ela não suporta aquela queda, ela não tem perfil agressivo, ela tem um perfil conservador ou moderado e ela se deixou influenciar pela rentabilidade que ela viu naquela lâmina num momento favorável. Isso é totalmente errado. Isso pode atrapalhar bastante. Então, conhecer o próprio perfil de investimento é extremamente importante, até mesmo antes de começar. É por isso que quando você abre a conta numa instituição de investimento, você tem que responder esse questionário. E a maioria das pessoas responde qualquer coisa e toca a ficha e depois pode se arrepender por isso. Então é importante conhecer bem o perfil. Vamos lá, mais um jeito errado que eu posso comentar é você não dimensionar primeiro o quanto isso representa do teu orçamento, né? Esse recurso que você quer investir. É importante que você entenda primeiro o quanto você faz de receita, por mais que ela seja variável, e quanto que você tem de custo de vida. Né? O quanto você precisa destinar percentualmente desse recurso que você gera para cobrir os teus custos fixos. Se você dimensionar errado, vamos dar um exemplo prático. Eu calculei aqui por cima, eu olhei, não, beleza, eu vou aportar todos os meses R$ 2.500. Aí chega no primeiro mês, não sobra R$ 2.500, sobra lá R$ 1.000. Eu já vou me frustrar. Poxa, eu calculei errado, vou aplicar aqui R$ 1.000, aí no outro mês sobra 500. A chance de eu parar por ali é muito grande. Porque eu já errei 2 vezes, eu calculei errado, não serve para mim, esses investimentos não vão dar resultado, eu achava que eu poderia guardar X, eu guardo muito menos que isso, e me incomoda o fato de sobrar menos do que eu achava, eu não sei nem para onde vai o recurso. Então, esse jeito parece errado também. Primeiro conhece o que tu gera de receita, o que você gera de custo, e tenta dimensionar isso. Ver se tem uma proporção justa aí, ou se está muito apertado, como fazer para sobrar um pouco mais. Então, acho que isso é super importante. E pensando aí um quinto jeito, né, um quinto jeito errado de se investir, eu diria que a combinação dessas coisas todas é um jeito errado, mas eu poderia dizer o seguinte, eu não ter planejado primeiramente uma reserva de emergência. Por quê? Porque as emergências elas acontecem. E aí não basta eu não fazer e na hora que acontece eu me dizer surpreso. Poxa, aconteceu aqui uma emergência, eu não me preparei. Não sabia que poderia acontecer isso. Poxa, pode furar um pneu de carro. Pode você, querendo ou não, no trânsito, bater num outro carro e ter que acionar a sua franquia. Pode acontecer de você ter que fazer um exame que estava fora do planejamento aí, porque você se sentiu mal. Ninguém está livre de acontecer isso. Ou de você ter que ajudar uma pessoa muito próxima que está passando por uma necessidade momentânea. Então, primeiro ponto que eu diria que é primordial, juntando aí todos esses pontos que eu falei até agora, faz uma reserva de emergência robusta que te permita atacar ela, qualquer coisa que aconteça, sem atacar a tua carteira de investimentos. Então, se eu começo pela carteira, eu posso estar mal dimensionado, posso estar com meu dinheiro em fundos imobiliários ou em ações, ou em algo que eu não tenho liquidez imediata e que eu precise aceitar um prejuízo muito grande por causa de uma emergência que eu não calculei. E ela vai acontecer, tá? Para todo mundo acontece ao longo do tempo. Pode ter frentes diferentes, mas ela pode acontecer. Então, faz uma reserva de emergência bem robusta. O que eu posso dar de orientação nesse caso? 6 meses dos teus custos fixos. É um número interessante de se ter como reserva de emergência. Ela pode, inclusive, estar aplicada. Pode estar num fundo de liquidez imediata, pode estar num Tesouro Selic, por exemplo, que você resgata muito rápido, ou agora a gente está vivendo um período de renda fixa alta, uma LCI com liquidez, algo nesse sentido.
porque isso vai te dar a proteção para os momentos mais voláteis, para os momentos de surpresas que podem vir a aparecer. Acho que seriam esses 5 pontos aí que eu poderia dizer. Muito bom, Ricardo. E trazendo até para complementar, eu acho que um ponto importante também é, especialmente no Brasil, né, se tem alguém que está nos escutando agora, e no Brasil, vou dizer, especialmente no Brasil, é a questão de dívidas, né? Os juros no Brasil para dívida é muito caro, né? Então, se está com algum financiamento atrasado, alguma dívida de banco, tenta primeiro, né, acabar com essa dívida, negociar, porque dificilmente no investimento você vai conseguir bater os juros que você está pagando na dívida, né? O cartão de crédito hoje, se você deixar de pagar, sei lá, tá pagar 200% no ano, né? Qualquer financiamento de veículo aí vai custar 30% ao ano de juros, né? Dificilmente um investimento vai te gerar esse retorno. Então, se você tem essas dívidas, está pagando esses juros de um lado, não faz nenhum sentido você aportar dinheiro, né, num juros menor do outro, né? Então, fazer um planejamento, acho que entra em a linha que o Alexandre falou, né, do planejamento, né? De, pô, vou aqui negociar, vou acabar com minhas dívidas, vou formar uma reserva de emergência, e aí sim, né, de forma correta, eu vou começar a fazer os investimentos. Acho que daí fecha aí tudo que o Ricardo falou. Perfeito, é uma complementação aí que de fato vem bem a calhar, porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que não, eu vou começar a investir, eu estou ali pagando meu financiamento devagarinho, não tem problema. Não é que tenha problema, mas você está remunerando o banco, de um lado, 3 vezes mais ou mais ainda do que ele está te remunerando aqui nos investimentos. Então, é importante isso sim. Primeiro, liquida tudo que tu tens aí de pendências, monta a tua reserva de emergência e aí parte para uma carteira estudando, como a gente comentou, um ativo por vez, não traz complexidade, vai no teu ritmo, né, no tempo que tu possa dedicar para isso, mas tira esse tempo para dedicar. Poxa, eu tenho 1 hora no domingo de manhã que eu posso parar para ler algo da minha escolha. Faz um domingo por mês, faça essa escolha na área dos investimentos, porque isso vai te dar um background, né? Vai te dar formas de se defender no momento que você for escolher um produto para compor a tua carteira de investimentos. Muito bom mesmo. Você sabe que você estava comentando aí os pontos, né? Os 5 jeitos errados aí de se fazer o planejamento, né? Para se ter uma independência financeira. Eu me lembrei de alguns pontos, né? Que sempre a gente tem falado para os nossos alunos. Que um grande erro hoje nas finanças, né, dos nossos alunos eles misturam, né, a conta do consultório, né, com a conta da vida pessoal, né? E essa mistura toda, ela acaba não dando muito certo, né? Porque aí parece que não sobra dinheiro para ele fazer ali os investimentos corretos, aí ele invade, né, as finanças do consultório, às vezes ele pega coisas que era no consultório, ele paga no cartão de crédito da conta pessoal. Então essa mistura aí, ela não é muito bem-vinda, né, para quem está buscando de fato ter planejamento, né, e uma independência financeira. Eu acho que outro ponto também que você mensurou aí, nunca é cedo para começar e nunca é tarde também para começar, né? Porque às vezes o cara fala, não vou começar porque sou muito novo, né? Mas, como você falou, né? Quanto mais rápido ele começar, melhor para ele. E também quanto, estou aí já com meus 40 anos, muitos profissionais nós temos como alunos, já tem consultório, já está lá com seus 50 anos, e estão falando. Nós tivemos, né, casos, né, Guilherme, de alunos nossos falando, né, com essa idade, que eles querem sim ter ali a independência financeira. Então, como fazer, né? Então, sempre eles nos questionam como fazer isso aí. Eu acho que é um ponto bastante importante. E acho mais um ponto que eu colocaria ainda, às vezes é como o Guilherme comentou, né? Às vezes ele fala, mas por que eu não vou fazer planejamento ou independência financeira? Porque estou na dívida, né? Então, ele acha que pelo fato de ele estar na dívida, ele não tem que ter um planejamento e o quanto ele precisa, né, poupar para poder sair da dívida, e aquela dívida termina e ele começa a fazer ali um planejamento, né, ao longo do tempo da vida dele. Eu acho que esses são os pontos. E eu queria agora fazer o mesmo desafio ao contrário, né? Então, se a gente tem os 5 jeitos errados, né, de fazer aí, quais seriam os 5 jeitos corretos aí da pessoa fazer um bom planejamento para chegar na sua independência financeira? Perfeito, Alexandre. Eu acho que, primeiro, ter paciência, entender que leva tempo e, como eu comentei antes, né, não é o investimento que eu vou começar agora, ou que eu estou me planejando, que vai me deixar rico ou independente financeiro. O que vai me deixar independente, de fato, a renda que eu gero e da forma com que eu economizo e invisto essa renda. O quanto dessa renda eu consigo guardar.
porque não tem mágica na matemática, né? Existem os juros compostos, parece mágica, mas eu preciso de disciplina para ver isso acontecer. Então eu poderia dizer paciência, tempo, dedicação, né, estudo, e isso vai fazer com que outras portas venham a se destravar, né, no meio do caminho. À medida que eu vou estudando e aprendendo e vendo na prática o resultado que aquela disciplina está me gerando, o resultado que aquele estudo está me gerando, eu estou mais seguro de escolher as coisas, isso vai me ajudar a abrir outras portas. Outro ponto que eu acho super fundamental, a escolha do profissional que vai te auxiliar. Se a gente para pensar, o gerente do banco hoje, ele não é um especialista, ele é um generalista. Ele vai atender todos os clientes com todas as necessidades da forma que ele pode. Mas ele está lá representando uma instituição que paga o salário dele e que ele precisa responder por aquela dinâmica, né? Por aquilo que ele está sendo cobrado. Isso é perigoso para os investimentos, porque investimento precisa ser feito com um especialista. É a mesma coisa que eu ter um problema cardíaco e procurar um clínico geral. O clínico geral ele pode me ajudar, mas ele não pode resolver um problema específico. Ele vai ter que me indicar para um especialista. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, se eu faço isso, se eu cuido da minha saúde procurando um especialista, nos investimentos eu preciso dar o mesmo tipo de cuidado. Então, eu diria que esse é o quarto ponto de se fazer certo. Encontrar um profissional que trabalhe com transparência, que eu consiga ter confiança, né? Isso muitas vezes eu posso ir testando ao longo do tempo, posso procurar referências, né, dessa pessoa no mercado, quanto tempo que essa pessoa está ali, o quanto ela abre de informações, o quanto ela não me esconde de algo que eu já conheço. Então, mais uma vez, eu ter estudado um pouco antes e saber alguns pontos para me defender vai me ajudar a fazer a seleção desse profissional, porque se o profissional não me abrir todos os dados que eu já sei, eu já não tenho confiança, então não serve para minha relação. Não é a pessoa que eu vou querer como meu banker ao longo de 20 anos. O Guilherme é uma pessoa que eu quero como meu banker pelos próximos 20 anos. Eu sei que ele é transparente, eu sei que ele trabalha de forma ética, eu pesquisei a empresa dele, eu sei que ele é sócio da empresa, ele não é um funcionário que amanhã pode ter sido demitido por A ou B, por não ter cumprido uma meta estabelecida pela instituição. Isso tudo vai trazendo corpo para a minha carteira e para o meu processo de crescimento enquanto investidor. Eu acho que seriam esses 4 pontos iniciais. E o quinto ponto que eu poderia dizer é aquele fator da diversificação. Procure ao longo do tempo montar uma carteira diversificada. Não tem certo e errado, não tem receita de bolo, não é o que funcionou para mim que vai funcionar talvez para o Alexandre ou para o Guilherme, mas a diversificação funciona para nós todos, né? Seja uma parte em imóveis, uma parte no próprio consultório, que é um grande investimento ao longo do tempo, né? Mas também procurar ter isso de forma financeira, de forma líquida, eu gerar ativos que trabalhem enquanto eu não estou no consultório, né? Porque se eu só tenho a minha própria receita oriunda do consultório ou do escritório, quando eu não estou lá, quando eu estou de férias ou quando eu estou descansando, eu não estou gerando receita. Se eu tenho uma carteira de investimentos, eu posso estar de férias e a minha carteira está gerando resultado, está gerando receita que vai incorporar no meu patrimônio. Então, eu acho que esse seria o quinto ponto. Usa a diversificação a teu favor, né, ao longo do tempo, vai construindo ela, mas já dimensiona, já pensa, né, já faz o planejamento, olha, como que eu quero me aposentar, ou como que eu quero ser independente financeiro? Eu quero ter X% da minha renda vindo de fundos imobiliários. Eu quero ter X% da minha renda vindo do rendimento da previdência privada. Eu quero ter X% vindo de aluguéis de imóveis e X% do meu consultório, porque eu vou continuar trabalhando, mesmo que seja pouquinho, eu vou continuar trabalhando um pouco, então eu complemento todas essas coisas. No final eu tenho a minha independência financeira e posso aproveitar um pouco mais da vida, que talvez nesse momento mais inicial não seja possível. Bacana. Eu ia para a última pergunta, mas aí eu vou fazer mais uma antes da última. Que a gente vê hoje no mercado vários gurus aí, entre aspas, né, que vêm vender hoje, né, soluções mágicas, né, que a gente fala, né? Então, como chegar lá no seu primeiro milhão em X tempo, né? Então, as pessoas olham, né, por toda essa propaganda, e o negócio é muito bem feito, né, ali na internet.
Então as pessoas ficam pensando, principalmente as pessoas que não têm, né, toda essa qualificação, não têm todo esse preparo, né, aí do mercado financeiro. E diria até mais, até mesmo muitas pessoas que às vezes têm uma formação, né, dentro da área financeira acaba caindo, né, nessas chamadas armadilhas aí. E, Ricardo, como que a gente poderia tentar ter uma precaução um pouquinho maior a respeito disso, né? O que quando fala, né, às vezes o pessoal fala, ganhar 3% ao mês, né? Todo mundo fala, 3% ao mês, né? Nesses 4% ao mês, são coisas que chamam muita atenção, né? Como a gente não cair nessas armadilhas? Perfeito, Alexandre. Quando a gente para analisar com um pouco de prática, né, nesse mercado, fica mais fácil. Mas para quem não tem ainda essa experiência, pode se sentir tentado a entrar nessas soluções miraculosas, né, que são promessas infundadas. Quando a gente para analisar um pouquinho mais a fundo, não precisa ser muita coisa. Dá um Google, por exemplo, na rentabilidade média do Warren Buffett, por exemplo, na média 18% ao ano. Se tem alguém prometendo 3% ao mês, poxa, será? Um dos caras mais ricos do mundo aí, com uma disciplina absurda ao longo de 60 anos, até mais tempo já, não tem esse tipo de resultado, de retorno. Por que alguém está me oferecendo essa solução maravilhosa a nada, às vezes de graça na internet, quando na verdade é só um gatilho para vender algum tipo de produto, né? Então, esse filtro de discernimento, o que é real, o que é possível, eu acho que é importante. Né? Antes a gente comentou sobre conhecer um pouquinho mais sobre a economia, os elementos que fazem parte dela nos ajudam a ter um pouco dessa noção. Vamos pensar hoje no Brasil. A gente tem uma taxa Selic de 13,75%. Isso é o que remunera o dinheiro hoje entre os bancos, mais ou menos, né? Que a Selic ela serve como base para o CDI. Então, diariamente, os bancos fecham entre eles, o caixa tem que ficar zero, né? Ninguém fecha o caixa negativo. E aí, diariamente, vai se somando o CDI. Poxa, se os bancos se remuneram nessa casa de 13,75, 13,65 para aquele tipo de recurso, por que eu, pessoa física, com um recurso muito menor, vou chegar num número astronômico, né? Desconfie, porque é fácil de pegar essas promessas infundadas quando a gente olha 2 ou 3 dados e a gente percebe que, de fato, é uma promessa vazia para vender algo que muitas vezes custa muito caro. Pode ser um produto, pode ser um curso miraculoso, né, que acaba sendo espalhado aí pelo mercado como uma solução mágica, quando não existe solução mágica, né? O que a gente está fazendo aqui é trazer dados e trazer realidade para algo que não tem solução rápida. Não tem, assim, uma resposta. Poxa, como que eu consigo a minha independência financeira de hoje para daqui a um ano? Poxa, eu tenho que ganhar X milhões, que é o que vai custar o resto da minha vida, e não gastar nada ao longo desse um ano. É possível? Não, não é. Então, já quebra essas teorias aí de promessas infundadas. Bacana, bacana. Acho que é um dos pontos que é um dos jeitos de fazer errado, né? Mais um jeito de fazer errado é comprar a solução mágica. Para a gente fazer aqui a nossa última pergunta, né? Eu ia até, como nós estamos aqui trocando com o nosso pessoal que é da saúde, eu ia fazer uma pergunta para você descrever um passo a passo, né, de como sair da emergência, né, para a independência financeira. Legal. Primeiro, usando aí as palavras do Guilherme, né, se livre de qualquer tipo de dívida, né, qualquer tipo de custo que você tenha com dinheiro tomado com alguém, né, seja uma instituição, seja uma pessoa próxima, seja um amigo, seja um parente, livre-se disso, porque isso vai te dar tranquilidade e vai te deixar com os pés no chão, né, para poder começar. Procure um profissional, procure uma empresa que te dê segurança, que te inspire essa confiança, pesquise sobre ela, pesquise sobre o produto que te agrada, não comece por produtos mais agressivos, mais voláteis, porque eles costumam gerar uma certa frustração de curto prazo. Procure ter um pouco de experiência antes de se arriscar em algo mais volátil. Mas saindo da emergência, que seria um caso de estar com algum tipo de dívida, né, indo para um primeiro atendimento pós-emergência,
faça a sua reserva de emergência, né? Faça a sua reserva para não cair de novo na emergência, para não ter que voltar, né? E isso é algo que, a partir do momento que você construiu ela, você sempre repõe, caso você precise. Então você não precisa voltar lá para a emergência, você não volta para a estaca zero, digamos assim. Então faz uma reserva robusta. Terceiro passo, para chegar aí já no quarto, né? Já começar a poder ter um almoço um pouquinho melhor, poder ter um suplemento, poder receber visita. Depois de ter feito aí uma reserva de emergência robusta, procura conhecer muito bem o primeiro produto que você vai investir. Mergulhe naquelas características, entenda o que te agrada, o que te desagrada naquele produto, e saiba que nos investimentos existe uma pirâmide, que não é uma pirâmide financeira, mas é uma pirâmide que nos ajuda a determinar, né? Nós temos liquidez, rentabilidade e segurança. Você tem que escolher sempre duas das pontas dessa pirâmide. É difícil que você encontre um produto que tenha os três. Né? Isso é mais um filtro que vai te ajudar a não cair em armadilhas. Poxa, se eu tenho segurança e tenho liquidez, eu abro mão de rentabilidade, automaticamente. Se eu tenho rentabilidade e segurança, eu abro mão de liquidez. Eu tenho que ter prazo para isso, senão eu não vou ter segurança e rentabilidade. Se eu tenho rentabilidade e liquidez, o que acontece? Eu estou abrindo mão da segurança. Então eu posso estar numa renda variável, que pode me entregar uma rentabilidade muito alta, mas eu não tenho segurança, porque ela vai variar. Então, é importante que a gente faça esse filtro, aplica essa pirâmide aí do mercado financeiro para poder fazer esse filtro, estude o produto que você vai investir, nem que seja um de cada vez. Olha, eu sei tudo sobre Tesouro Selic, agora eu estou confortável para ir para um segundo ativo, para uma previdência privada, para um fundo imobiliário, para uma ação. E se você for comprar uma ação, estuda a empresa, aprende sobre o que ela faz. Não compra porque o mercado está comprando. Compra uma empresa que você usa no dia a dia, que você vê que tem futuro, que você vê que ela tem como perdurar, né? Porque o valor da ação é calculado pela receita que a empresa pode gerar no longo tempo. Né, ao longo do tempo. Então, esse tipo de situação de analisar, planejar, estudar, vai te dar conforto e segurança de dizer o que te atende e o que não te atende, sem cair em armadilha. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo confiança em profissionais que estão ali te apoiando, e isso faz muita diferença, vai te trazer alguns atalhos, né, e vai te ajudar a não cair em algumas armadilhas que podem aparecer ao longo do caminho. Muito bom. Deixa aí agora com o Guilherme para poder fazer o fechamento. Deixa eu fechar o fechamento e já vou complementar um pouco aqui também, para quem está nos escutando, né? Você que tem seu consultório, né? Trabalha aí como dentista, como fisioterapeuta. Um outro ponto que a gente bateu bastante nessa palavra é a questão do planejamento, né? Faça o planejamento, nem que seja num papel escrito, mas coloque lá a coluninha das suas despesas, as despesas fixas, né, as despesas variáveis, os seus recebimentos, para saber quando que faz sobrar, né? Até para saber quanto que tu pode economizar de um lado para fazer sobrar do outro e começar a aplicar. Então, faça esse planejamento primeiro, né? Pague as dívidas, faça reserva de emergência. E eu que trabalho mais nessa linha aí de investimentos, né? E eu sempre digo, né? Para ti, vamos dizer assim, para conseguir crescer e chegar no 1 milhão, por exemplo, que é aquele número mágico, né, que todo mundo fala, né, a gente precisa basicamente de taxa de poupança, né, os juros ali, vamos dizer assim, né, e a disciplina, né, o tempo, vamos dizer assim, né. Então, o que é a taxa de poupança? Quanto mais você se dedicar ao seu trabalho, né, mais você vai receber, mais você vai receber pela hora que você trabalha e assim por diante, mais você vai conseguir poupar, né, e investir. Aumentando essa taxa de poupança, o aporte que você faz, você vai ver essa curva, né, dos juros compostos crescendo bastante. Depois, a taxa de juros é o quanto que você consegue remunerar esse teu capital, e aí o Ricardo falou muito bem, se baliza pela taxa básica. A taxa básica está entregando X, vai conseguir alguma coisa, né, talvez um pouco superior a isso. Mas se alguém está te oferecendo 3% ao mês, isso é muito fora da proporção do que o mercado oferece. Então, desconfie disso, né? E você não tem que ser o expert em conseguir 20% ao ano. Se você conseguir focar no seu trabalho, ganhando mais e aportando mais, se você conseguir uma taxa acima do que o mercado pratica, que é possível hoje, por exemplo, você já vai ter um baita retorno no longo prazo. E a última, eu acho que o último pilar é justamente essa disciplina, essa constância de fazer esse círculo aí virtuoso
por vários anos seguidos, com certeza você vai enxergar essa bola de neve aí no final da sua caminhada e ter a independência financeira, que é o que todo mundo busca, né? E não interessa se está cedo ou se está tarde, o que importa é a gente começar a fazer isso, né? Todo mundo vai ser picado aí pela mosquinha do poupador investidor aí e vai querer fazer isso para sempre. Então, fechando aqui, quero agradecer demais o Ricardo, né? Baita aula aqui. O Ricardo realmente é uma pessoa que domina bastante essa parte de investimento, especialmente a parte de previdência. Hoje ele falou um pouco mais geral, né? Falou de previdência, mas falou um pouco mais geral. Então agradeço demais a você, Ricardo, por esse teu tempo, né? A gente sabe que é um profissional desse valioso, tempo valioso aqui, e está aqui conosco, de muito bom grado, sempre com um sorriso no rosto, para ajudar aqui o nosso pessoal dos nossos consultórios, né? Então, dentista, médico, fisioterapeuta, tá aí o Ricardo nos ajudando. Então, se quiser deixar um recado final aí, então, Ricardão, pode mandar para encerrar. Bom, muito obrigado, Alexandre e Guilherme, mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso trocar essas ideias e a gente sempre aprende, né? Enquanto a gente está pensando em o que falar, o que responder para auxiliar as pessoas, a gente está aprendendo também. Então eu sempre digo que a gente nunca está pronto, né? Apesar de ser especialista num produto, eu não posso dizer que eu estou pronto nesse produto. E isso é mais uma dica que a gente pode dar. Mas é um prazer para mim estar aqui. Eu já me coloco à disposição se os alunos, se o pessoal da turma quiser conversar, quiser bater um papo, quiser marcar um horário, vir aqui no escritório tomar um café também vai ser muito bem-vindo, né? O pessoal de Porto Alegre ou que estiver passando por Porto Alegre, seja sempre muito bem recebido aqui no nosso escritório, e já me coloco à disposição para poder conversar com vocês em outras ocasiões, caso necessário. Para mim será sempre um prazer. Obrigado mais uma vez. Pô, show de bola. Deixa aí, Alexandre, deixou a bola quicando aí. Daqui a pouco vamos fazer uma live aí com os nossos alunos para falar de previdência, de fato, né? Que é aí o tema principal do Ricardo. A gente daqui a pouco vamos criar aí uma live já ao vivo aí com os alunos para já a gente trazer esse assunto. O que tu acha, Alexandre? Com certeza, vamos fazer uma live ao vivo, viu, Ricardo? A gente está trazendo nossos alunos para o nosso canal, né? E aí a nossa ideia, nosso projeto é que a gente tenha algumas lives, né, ao vivo, e você é um dos nossos primeiros convidados, com certeza. Não, com certeza, vai ser um prazer. Poder responder as perguntas ao vivo sempre é legal. Pode deixar que eu vou deixar separado esse tempo aí para a gente fazer essa live com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço aí ao time, né? Muito obrigado aí pela disposição do Guilherme também.